E a gente começa sempre bem de hoje falando sobre alimentação, comer é tão bom, né, gente? Mas nem todo mundo pode exagerar, na verdade, nem deveria. Isso porque algumas pessoas sofrem de intolerância alimentar. E para entender como funciona o nosso intestino e como surgem essas intolerâncias, o Sempre Bem preparou uma matéria pra gente. Confere. Antes da gente falar das intolerâncias alimentares, vamos primeiro entender como é que acontece a digestão. Quando a gente recebe um alimento, esse alimento ele precisa ser digerido. E digestão é um processo pelo qual você pega uma molécula muito grande, difícil de ser absorvida, e você quebra essa molécula em moléculas menores que podem agora serem absorvidas pelo nosso intestino. Isso é digestão. Se você tiver algum processo em que você não consegue quebrar esse alimento que foi ingerido, ou se você não conseguir absorver esses alimentos, mesmo que eles sejam quebrados já anteriormente, a presença desses alimentos não digeridos ou não absorvidos pode gerar uma série de consequências que vão trazer os sintomas e sinais relacionados com as intolerâncias alimentares. Por isso a importância da gente mastigar bem os alimentos. A função básica do nosso intestino é absorver os nutrientes dos alimentos que a gente come, mas ele também funciona produzindo vários hormônios que podem interferir não só na função do intestino, como também em várias funções do organismo. O intestino abriga o maior número de bactérias que nós temos no nosso corpo. E através da comunicação direta que o intestino tem com o nosso cérebro e do cérebro com o nosso intestino, o intestino é capaz de modular o funcionamento de todo o nosso organismo. Qualquer tipo de alimento pode dar intolerância. A mais comum é a lactose. Então 70% da população do planeta não é capaz de digerir o leite, a lactose. Desses, 1/3 mais ou menos vai ter sintomas secundários dessa má digestão. São esses que têm sintomas que a gente chama de intolerantes. Os sintomas eles são os mais variados possíveis, Diarreia, gases, constipação, prisão de ventre, enxaqueca, dificuldade para dormir e hiperatividade são os sintomas mais comuns. Tenho intolerância à lactose e eu acho que começou um pouco mais de 10 anos, talvez, porque foi uma época que eu estava sentindo muitos problemas intestinais, muitos sintomas que pareciam outras coisas, Quais eram os seus sintomas? Normalmente é muita dor, abdominal e necessidade de um banheiro muitas vezes ao dia. Praticamente dor. O que incomoda mais é a dor abdominal, A dica é procurar se respeitar, Escutar o seu corpo. Se você está comendo algo que não está lhe fazendo bem, alguma intolerância, então vamos diminuir, prestar atenção a isso e comer aquilo que faz bem, que é o melhor a se fazer nesse caso das intolerâncias. E, em último caso, fazer uso das enzimas, procurar produtos que você sabe que não tem o glúten, que não tem a lactose, que não tem nenhum componente desses que te causam esses sintomas. Com algumas mudanças na alimentação, hoje Renato vive bem melhor. Há pouco tempo, há uns 2 anos, eu comecei a fazer uma dieta e fui adaptando a dieta para tudo que eu precisava. Eu fiz a reeducação mesmo. 2 anos atrás foi quando eu fiz uma reeducação alimentar propriamente dita. E eu tive que... Eu já sempre comi verdura, essas coisas, mas como tem coisas que eu também tenho que evitar, eu tive que aprender a comer meio prato de verdura, com um pouco de proteína, com um pouco disso, um pouco daquilo. Então eu tive que sair balanceando. No começo, a ideia que eu tinha de dieta, até mesmo quando eu fui fazer a reeducação, por causa da lactase ou não, da lactose, eu saí com aquela ideia de não, tira arroz, tira isso, tira aquilo, E quando eu fui no nutricionista e disse, olha, eu quero fazer uma dieta e tal, ele disse, não, volta arroz, volta feijão, volta isso, volta aquilo, você tem que comer de tudo um pouco. Então fui fazendo essa reeducação. Outra intolerância comum é o glúten. Tem 3 coisas ruins que podem acontecer quando você consome glúten. Primeira coisa é o que a gente chama de doença celíaca, que é uma doença autoimune, em que você cria anticorpos contra o glúten e esses anticorpos que você cria contra o glúten, eles acabam atacando o teu intestino também. Nessa doença, você não pode comer nenhuma migalha de glúten pro resto da vida. Se você não tratar, o intestino ele tem um prejuízo muito grande na absorção de vários nutrientes, aumenta o risco de linfomas intestinais e até alguns cânceres de intestino.
A segunda possibilidade é você ter alergia ao trigo. A intolerância ao trigo, né, que a gente fala de sensibilidade não celíaca, né, ao trigo, é o mesmo fato da lactose, só que não tem substituição, nós não temos uma enzima que vá fazer essa digestão, própria para o glúten não. Nós usamos de enzimas digestivas no geral, que podem melhorar essa digestão e a absorção, tá? São pacientes que sempre que consumirem essa proteína, vão sentir esses sintomas, essa intolerância, uma sensibilidade. E mais uma vez aqui eu ressalto o cuidado com o intestino. Por muitas vezes essas intolerâncias que são caracterizadas devido a uma má absorção são frutos de um intestino que não está sendo bem cuidado. Estresse, fatores emocionais, mudanças bruscas na alimentação, queda de imunidade, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas atenção, a retirada total do glúten pode alterar a microbiota. Por isso, antes de restringir qualquer tipo de alimento da dieta, é importante sempre procurar um profissional para investigar o que realmente está te fazendo mal.